Você já perdeu mais de 10 quilos tomando um remédio e depois ganhou tudo de volta quando parou? Pois é, isso acontece com quase todo mundo e os médicos raramente falam sobre isso antes de receitar. Hoje, a gente vai falar dos 10 melhores remédios para emagrecer que existem no mercado, incluindo o Ozempic e o Mounjaro, que estão na boca do povo, mas também os que ninguém menciona. E o mais importante, os efeitos colaterais reais que ninguém te conta antes de você começar. Se você chegou até aqui, provavelmente já tentou de tudo para emagrecer. Dieta, exercício, aquele shake horrível que prometia milagre e não fez nada. E agora você está pensando se algum remédio pode ser a resposta. A verdade é que alguns remédios funcionam muito bem sim. Mas tem coisa que você precisa saber antes de tomar qualquer um deles, e que a maioria das pessoas só descobre depois que já está no meio do tratamento. Fica comigo até o final, porque esse aqui é o guia mais completo que você vai achar sobre esse assunto. O problema com os remédios para emagrecer é que todo mundo só fala do que é bom. Perdi 15 quilos em 3 meses com o Ozempic. Tá, mas o que aconteceu depois? Quais foram os efeitos colaterais no caminho? Deu náusea? Ficou sem energia? Perdeu músculo junto com gordura? Essas são as perguntas que precisam ser respondidas antes de você começar qualquer tratamento. Porque remédio para emagrecer não é suplemento, é medicamento de verdade. E todo medicamento tem dois lados. A gente vai ver os dois lados hoje. Aviso: esse vídeo tem o intuito apenas de informar. Não faça automedicação. Número 10. Orlistat. Vamos começar com um clássico. O Orlistat existe há décadas e foi um dos primeiros remédios aprovados especificamente para a perda de peso. Ele funciona bloqueando uma parte da gordura que você come, impedindo que o seu intestino a absorva. Cerca de 30% da gordura que você ingere vai embora nas fezes sem ser absorvida. O resultado? Você perde peso de forma gradual, sem estimular o sistema nervoso, sem aumentar a pressão. É um dos mais seguros para quem tem problemas cardíacos. Mas agora vem o que ninguém conta. Se você comer gordura demais enquanto toma Orlistat, você vai ter o que o pessoal chama de acidente de óleo. Isso significa que você pode ter escapes de gordura pelo ânus sem perceber, literalmente. Manchas na roupa, urgência para ir ao banheiro, diarreia oleosa. As pessoas que tomam sem saber disso ficam completamente surpresas. Além disso, ele pode diminuir a absorção de vitaminas importantes como A, D, E e K. Então você precisa suplementar enquanto usa. Número 9. Topamax. Esse é curioso, porque o topiramato foi criado originalmente para tratar epilepsia e enxaqueca. Mas os médicos perceberam que os pacientes estavam emagrecendo como efeito colateral. Aí passou a ser usado também para isso, muitas vezes combinado com outros medicamentos. Ele age no cérebro, reduzindo o apetite e mudando a forma como você percebe o sabor dos alimentos. Algumas pessoas relatam que a comida perde a graça enquanto estão tomando, e acabam comendo menos sem esforço. O lado ruim, ele pode causar problemas de memória e concentração. As pessoas chamam de topiramate brain fog. Você fica meio lento para pensar, esquece palavras, tem dificuldade de se concentrar. Também pode causar formigamento nas mãos e nos pés. E, em alguns casos, problemas de visão. Não é para qualquer pessoa. Número 7. Fentermina, Adipex e Ioname. Esse é um dos remédios para emagrecer mais antigos e mais usados nos Estados Unidos. No Brasil ele é mais restrita, mas ainda é prescrita. Ela é um estimulante, parecido com anfetamina, e reduz o apetite de forma bem forte e aumenta a energia. O efeito é rápido. Você sente menos fome logo nos primeiros dias. E como ela dá energia, as pessoas também tendem a se mexer mais. O problema é exatamente o que faz ela funcionar. Ela é estimulante. Pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Pode causar insônia severa e tem potencial de dependência. Por isso, ela não pode ser usada por mais de 12 semanas seguidas. Se parar, algumas pessoas sentem fadiga e queda de humor porque o corpo se acostumou com o estímulo artificial. Número 6. Liraglutida, Saxenda. Agora a gente começa a entrar nos remédios mais modernos. A liraglutida é prima do Ozempic. Ela pertence à mesma família de medicamentos chamados GLP-1. A
A diferença é que o Saxenda foi aprovado especificamente para perda de peso, enquanto o Ozempic foi aprovado inicialmente para diabetes. Ela é aplicada em injeção diária, sim, todo dia, e age no cérebro reduzindo o apetite e dando sensação de saciedade mais rápida. Os resultados são bons. Estudos mostram perda de até 8% do peso corporal em média. Os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômito e constipação, especialmente no começo do tratamento. Mas tem um efeito colateral menos falado. Alguns pacientes relataram pensamentos depressivos durante o uso. A FDA nos Estados Unidos até emitiu um alerta sobre isso. Não é comum, mas acontece, e você precisa saber. Número 5. Metformina. A metformina é outro remédio que foi criado para uma coisa e acabou sendo usado para outra. É o medicamento mais prescrito para diabetes tipo 2 no mundo, mas muitos médicos a prescrevem off-label, ou seja, fora da indicação oficial, para perda de peso, especialmente em pessoas com resistência à insulina ou síndrome do ovário poliquístico. Ela não é um supressor de apetite forte, mas ajuda o corpo a usar a insulina melhor, o que pode reduzir a compulsão por carboidratos e ajudar na perda de gordura abdominal. O efeito colateral mais comum é desconforto gastrointestinal, gases, diarreia, náusea. A maioria das pessoas se adapta com o tempo. Mas tem um problema sério que poucos falam. O uso prolongado de metformina pode diminuir a absorção de vitamina B12, o que pode causar anemia e problemas neurológicos a longo prazo. Quem usa por anos precisa monitorar isso. Número 4. Ozempic, semaglutida, injetável semanal. Chegamos nos famosos. O Ozempic é semaglutida, um GLP-1 aplicado em injeção uma vez por semana. Ele foi aprovado para diabetes tipo 2, mas virou febre mundial para emagrecer depois que celebridades começaram a falar sobre ele abertamente. Como ele funciona? Ele imita um hormônio natural que avisa seu cérebro que você já comeu o suficiente. Você sente saciedade mais rápido, come menos e o estômago esvazia mais devagar. A perda de peso pode chegar a 10, 15% do peso corporal em alguns casos. Mas aqui vem a parte que ninguém conta direito. Primeiro, a Ozempic Face é um termo real. Quando você perde peso muito rápido, especialmente no rosto, a pele pode ficar flácida e o rosto pode parecer mais velho e encovado. Isso é muito relatado por usuários. Segundo, a perda de músculo. Se você não fizer musculação durante o tratamento, você vai perder músculo junto com gordura, o que é péssimo para o metabolismo a longo prazo. Terceiro, o efeito rebote. Quando você para de tomar Ozempic, a fome volta. E se você não mudou seus hábitos, o peso volta também, e às vezes mais do que antes. Quarto, custo. No Brasil, o Ozempic pode custar entre R$ 800 e R$ 1.500 por caneta, dependendo da dose. É caro e o tratamento é contínuo. Número 3. Wegovy, semaglutida em dose maior. O Wegovy é basicamente a versão do Ozempic aprovada especificamente para obesidade, com doses mais altas. A semaglutida em dose de 2,4 mg contra a dose de 1 mg do Ozempic para diabetes mostrou resultados ainda mais expressivos em estudos clínicos, perdas de 15 a 17% do peso corporal em média em alguns casos. Nos Estados Unidos, ele já foi aprovado para crianças acima de 12 anos com obesidade severa. No Brasil, ele chegou mais recentemente e ainda está em processo de maior disponibilidade. Os efeitos colaterais são similares ao Ozempic, mas potencialmente mais intensos pela dose maior. Náusea forte, vômitos, pancreatite em casos raros e o mesmo risco de perda muscular. Além disso, tem um alerta de caixa preta nos Estados Unidos sobre risco teórico de tumor na tireoide, baseado em estudos em animais. Em humanos, esse risco não foi comprovado, mas o aviso existe e seu médico precisa saber se você tem histórico de problemas na tireoide. Número 2. Mounjaro, tirzepatida. O Mounjaro é o que muitos consideram o mais poderoso remédio para emagrecer disponível hoje. A diferença dele para o Ozempic é que ele age em 2 receptores, GLP-1 e GIP, enquanto o Ozempic age só no GLP-1.
Isso faz com que o efeito seja mais forte tanto na saciedade quanto no metabolismo da gordura. Os estudos são impressionantes. Em trials clínicos, pessoas usando a dose máxima de tirzepatida perderam em média 22% do peso corporal ao longo de 72 semanas. Isso é quase um quarto do peso. Para pessoas com obesidade severa, é uma mudança de vida. É injetado uma vez por semana, assim como o Ozempic. Mas vamos falar do que ninguém conta. O preço no Brasil é ainda mais alto que o Ozempic. Pode passar de R$2.000 por caneta. O acesso é difícil e os efeitos colaterais gastrointestinais podem ser mais intensos. Náusea, diarreia, constipação e vômito são bem comuns no começo. Muita gente desiste nas primeiras semanas por não aguentar a náusea. Efeitos colaterais mais graves e alertas: desidratação e rins. Vômitos e diarreia intensos podem causar desidratação, o que pode levar à diminuição da função renal. Problemas na vesícula biliar. A perda de peso rápida pode aumentar o risco de cálculos na vesícula. Pancreatite. Relatos de inflamação no pâncreas. Hipoglicemia. Risco aumentado, especialmente se usado com outros medicamentos para diabetes. Risco na tireoide. Estudos em ratos indicaram tumores, portanto é contraindicado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide. A forma certa de usar é começar com a dose mais baixa e ir aumentando aos poucos, mas muita gente pula essa etapa com pressa de ver resultado e aí sofre mais. Outro ponto importante: assim como o Ozempic, quando você para, a fome volta. O Mounjaro não muda seus hábitos, você tem que fazer isso. Ele é uma ferramenta, não uma solução permanente por si só. Antes de ir para o top 1, deixe seu like e se inscreva no canal. Dessa forma eu sei que você está gostando dos conteúdos. Número 1. Cirurgia metabólica, bypass gástrico. Sim, eu sei, isso não é um remédio em pílula ou injeção, mas tecnicamente é um tratamento médico para a obesidade, e ele merece o número 1 porque os resultados a longo prazo ainda superam qualquer medicamento disponível hoje. O bypass gástrico e outras cirurgias bariátricas levam a perdas de 25% a 40% do peso corporal, com remissão de diabetes tipo 2 em até 80% dos casos. E diferente dos remédios, muitos pacientes mantêm o peso por décadas. Mas os efeitos colaterais e riscos são reais. Síndrome de dumping, quando você come açúcar ou gordura e passa mal imediatamente. Deficiências nutricionais permanentes que exigem suplementação pelo resto da vida, risco cirúrgico, como qualquer operação, e mudanças psicológicas significativas na relação com comida. Também existe o risco de que a pessoa troque um comportamento compulsivo por outro. É muito comum pessoas que fizeram cirurgia bariátrica desenvolverem alcoolismo ou outras dependências depois, porque o mecanismo emocional que gerava a compulsão alimentar ainda está lá e precisa de algum lugar para ir. Então, recapitulando, existem opções reais e eficazes para perder peso com ajuda médica, mas cada uma tem um preço, seja financeiro, físico ou emocional. O Ozempic e o Mounjaro são poderosos, mas caros e temporários se você não mudar seus hábitos. O Orlistat é mais acessível, mas tem seus próprios problemas. A cirurgia bariátrica tem os melhores resultados a longo prazo, mas é uma decisão grande e permanente. Nenhum desses remédios funciona sozinho sem mudança de estilo de vida. Todos eles precisam de acompanhamento médico, e nenhum deles vai te dar resultado permanente se você parar e voltar exatamente para os mesmos hábitos de antes. O que você pode fazer agora? Conversa com um endocrinologista ou médico especializado em obesidade. Leva esse vídeo se precisar, explica o que você quer e pergunta o que faz sentido para o seu caso específico, porque o melhor remédio para você não é necessariamente o que funcionou para o seu vizinho ou para a celebridade que você viu no Instagram. Se esse vídeo te ajudou, assiste o próximo que vai aparecer na tela agora.